É a terra do rock, da Rainha Elizabeth e do povo que inventou o futebol. Eles construíram os Estados Unidos, venceram Napoleão Bonaparte e foi a única nação da Europa que aguentou a porrada com Hitler. Você sabia que o Império Britânico dominou 1/4 da Terra e foi o maior de toda a história da humanidade? Agora, no Saber Mais. Oi, eu sou o Renato e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O Império Britânico é a parte da história da Inglaterra onde os ingleses saíram para o mar para conquistar a América, a África e a Ásia. Só que isso só aconteceu depois de 1600. Mas o que será que levou a Inglaterra e os países europeus a saírem para o mar, hein? Antes disso, a Inglaterra era um reino pequeno que não aguentava a porrada nem da França. Mas aí os ingleses perceberam que o sucesso estava no mar e construíram a maior marinha da Europa e do mundo. Com isso, a Inglaterra se tornou o Império Britânico, o maior império de toda a história da humanidade. E se você é uma pessoa que gosta de história, assim como eu, você tem que estar inscrito nesse canal. Então já se inscreve aí, deixa o seu joinha, que além de não perder os próximos vídeos, você me ajuda bastante. Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Antes de chegar no Império Britânico, precisamos entender o que levou os países europeus, os reinos europeus, a se lançarem no mar e conquistar o mundo. Por isso, nossa história começa no século XI. Nessa época já existia o reino da Inglaterra, o reino da França e a Alemanha se chamava Império Sacro-Romano Germânico. E lá na Península Ibérica, Portugal e Espanha ainda eram pequenas províncias, cidades, separadas que estavam tentando expulsar os muçulmanos da região. Um membro da realeza francesa, Duque da Normandia, lá na França, Guilherme II, que era descendente do viking mais famoso que já existiu. Ele invade a Inglaterra e um francês agora vira rei dos ingleses. E assim os anglo-saxões e a língua inglesa sofreriam com a chegada de Guilherme da Normandia. Assim que Guilherme virou rei, todo mundo que foi com ele, aquela cambada de francês que ele levou, começou a ganhar terra e ganhar posições na realeza da Inglaterra. Esse fato resultou em várias tretas entre as duas nações. Inglaterra e França ficam guerreando entre si por vários anos. Acontece a Guerra dos 100 Anos de 1337 até 1453. E é nessa guerra que a famosa Joana d'Arc, a santa guerreira e a maior heroína da França, lutou e morreu. Depois acontece também a Guerra das Rosas. Enquanto Inglaterra e França perdiam tempo nessas guerras, Portugal e Espanha juntos expulsam os muçulmanos e a reconquista cristã da Península Ibérica acontece. Isso explica por que português e espanhol são tão parecidos, os dois idiomas. E agora eles iriam focar em se tornar potências comerciais. E para isso, eles tinham que chegar na China e na Índia, que eram as nações onde se encontravam as riquezas que não tinham na Europa. Só que tem um probleminha nesse meio tempo. Os turcos invadem Constantinopla, derrubam o Império Bizantino, fundam o Império Otomano e fecham a Rota da Seda. E por isso, os europeus precisavam encontrar outro jeito de ir para a Ásia. Eles então se lançam no mar, na tentativa de dar a volta na África e chegar até a Índia. Nessa, Cristóvão Colombo descobre a América em 1492. E depois os portugueses chegam no Brasil em 1500. Portugueses e espanhóis descobriram o novo continente. Então foi feito o Tratado de Tordesilhas, uma linha que dividiu o mundo descoberto entre Espanha e Portugal, no período conhecido como as Grandes Navegações e a Era dos Descobrimentos. Enquanto isso, o Reino da Inglaterra e o Reino da França naquela treta interna entre as duas nações. Nessa história toda, a Rainha Elizabeth I assume o trono da Inglaterra em 1558. E durante o reinado dela, ela queria expandir e acompanhar também o avanço de Espanha e Portugal. Como assim os espanhóis estão dominando outro continente? Mas por que os portugueses não passaram essa visão pra gente? Somos tão amigos! Minha rainha, eles falaram, é que a gente estava muito ocupado brigando com os franceses. Que saco! Ficamos perdendo tempo com essas brigas bestas que não deram em nada, velho. E os franceses estão colonizando outros continentes também? Minha rainha, ainda não. Os franceses estão bem atrasados também, igual a gente. Mas a Holanda já começou a criar colônias em outros continentes, viu? O quê? Holanda?
Aí é demais. Perder pra Holanda não dá pra mim. Aí é melhor achar que a Terra é plana. Francis Drake, vai pro mar, meu filho. O futuro depende da descoberta de novas terras. Se joga, filhinho, mete marcha. Relaxa, minha rainha, aqui é qualidade, aqui é pancada. E só em 1607 a Inglaterra consegue fundar sua primeira colônia na América, que é quando começa o período colonial inglês finalmente. A Inglaterra começa a incentivar pessoas a irem povoar o território americano, prometendo terras em troca de trabalho, e assim muitos ingleses começam a migrar para a América. Com esse movimento, era tanta gente indo para lá que logo se formam as famosas 13 colônias britânicas, que futuramente criaram os Estados Unidos da América. Aprendendo e muito com os portugueses, a Inglaterra entende que o sucesso estava no mar e começa então a investir na criação de uma marinha decente. Eles fazem colônias na África, onde eles pegavam muito recurso e um recurso muito importante para a época. E aí, meu querido rei, tá gostando dos presentes? Ah, sim, e muito. Ótimo. Então agora é hora de você dar algo em troca, sabe? É assim que funciona a camaradagem. Pode levar esse bando de gente aí que eu tenho muito aqui já, tá bom? Ótimo, meus queridos escravos. Vocês agora vão trabalhar nas plantações lá dos Estados Unidos, tá? Fique tranquilo, trabalho de 24 horas por dia, sem comer, nada demais, tá bom? Qualquer criancinha de 12, 13 anos já faz esse trabalho aí, então não tem com o que se preocupar. Depois os ingleses chegam nas Índias e lá eles se instalam com força. Se aproveitando da zona que a Índia era, uma empresa inglesa chamada Companhia das Índias Orientais começa a ter acesso às riquezas indianas, comprar produtos a preço de banana e assim eles vendiam para o resto do mundo com um preço bem mais caro. E se você quiser entender como a civilização indiana prosperou e por que todos os países da Europa queriam ir para a Índia naquela época, é só você ver esse vídeo aqui, a história da Índia, mas vê depois, hein? Termina esse aqui. Franceses e holandeses também começam a criar colônias pelo mundo. Os franceses chegam no Canadá, os holandeses chegam nos Estados Unidos, só que aí eles foram expulsos pelos ingleses. E ao longo do século 17, de 1600 para frente, essas três nações, Holanda, França e Inglaterra, começam a se tornar muito poderosas. Os ingleses começam a investir na América, a criar universidades para o desenvolvimento da população, inclusive Harvard e outras faculdades famosas dos Estados Unidos foram construídas nessa época pelos ingleses. Rapidamente a América começa a crescer e os franceses tomam territórios na América, eles descem do Canadá para a América e assim a América fica dividida entre ingleses, franceses e lá no oeste os espanhóis. Chegamos no século XVIII e o Império Britânico crescia, prosperava em terras, economia, tecnologia e estava se tornando uma potência mundial. Em 1754, a colônia francesa chamada Nova França entra em guerra com os ingleses. Os ingleses vencem, dominam todo o território que era da França e agora seu império tinha tanta gente que não conseguia abastecer todo mundo. E o que o império faz quando está sem grana? Exatamente, aumenta o valor dos impostos das suas colônias. E lembra daquelas 13 colônias inglesas que eu falei agora há pouco? Pois é, elas ficam bem chateadas, fazem algumas revoltas contra o governo inglês e essas 13 colônias tinham tanta gente que elas conseguem fazer a Revolução dos Estados Unidos e a independência americana. É aí que a história dos Estados Unidos começa, em 1776. Só que a independência, gente, era tipo uma briga de mãe com filho que é casado. Eles não se veem sempre, mas sempre se ajudam. Além do mais, os americanos precisavam fazer o comércio com o resto do mundo. E adivinha quem fazia o transporte naval de produtos americanos? Exatamente, os ingleses. E assim a relação americana e inglesa nunca fica distante. Nessa época, a primeira revolução industrial começa a acontecer lá na Inglaterra. Isso trouxe muito avanço para o Império. Motor a combustão, trens a vapor, navio de aço, automóveis, e assim o Império Britânico aos poucos se tornava a maior potência mundial. Eles perderam sim os Estados Unidos, mas começam a colonizar a Austrália, começam a colonizar a Nova Zelândia, a aumentar suas colônias na África e agora Nigéria, África do Sul, Somália
Quênia eram todos colônias britânicas. Sem falar no seu poder na Índia, que aumentava cada vez mais. Nossa! E não se perde no tempo, hein? Estamos no final do século XVIII, entre os anos 1780. Na França, Napoleão Bonaparte, um dos maiores generais que já existiu, aproveita a crise da Revolução Francesa, assume o poder e começa a causar na Europa. Invadem a Suíça, Holanda, Itália, Polônia. A Inglaterra fica doida da vida. E aonde a França apontava seus exércitos, tinha ingleses do outro lado. Isso deixou Napoleão morrendo de vontade de invadir a Inglaterra. Mas ficou só na vontade mesmo, porque a França não tinha força naval para isso. E quando eles viam o tanto de navio que tinha a Inglaterra, em 1803 começam as guerras napoleônicas entre França e Inglaterra. No fim das contas, os ingleses vencem Napoleão e agora, meus amigos, nada na Terra era capaz de fazer frente ao poder do Império Britânico. Os caras estavam brabos demais. De 1815 para frente, os historiadores chamam de século inglês, porque eles mandaram em tudo, faziam o que queriam, não tinha nem rivais. Os americanos inventaram o telégrafo, que era um sistema de comunicação à distância que mudaria tudo. Isso permitiu o Império Britânico controlar todas as suas colônias à distância. Foi o começo do telefone. Agora, o Canadá, que era da França, passa para os ingleses. Em 1857, eles tomam a Índia de vez e todos os países ao seu redor. O que antes era uma colônia, agora seria parte do Império Britânico, chamando o Raj Britânico. Em 1884 acontece a Conferência de Berlim, onde os países da Europa dividiriam os países da África. Do Egito até a África do Sul, formou-se um corredor de território britânico. E assim o Império Britânico se torna o maior império da história da humanidade. Nada, nem Império Romano, nem Império Mongol, nada se compara ao que o Império Britânico conseguiu construir. Sabe o poder que os Estados Unidos têm no mundo hoje? Colocando o dedo aonde quiser. Era mais ou menos assim que acontecia na época. O Império Britânico mandava no mundo. Depois da Conferência de Berlim, lá em 1884, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro ficaram bem chateados, porque não sobrou quase nada da África para eles. E assim, a Alemanha causa a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perde e a Inglaterra ficaria com mais territórios ainda. O único revés foi o Domingo Sangrento e a independência da Irlanda, que aconteceu lá no final da Primeira Guerra Mundial. Mas para quem tinha o mundo todo, perdeu uma ilha, onde o seu poder, pelo menos político, era forte ainda, não fazia diferença alguma. Era tanta terra que o Império Britânico decide dar autonomia para algumas de suas colônias. E assim o Canadá, Nova Zelândia e a Austrália passariam por uma nova política de governo, onde eles se autocomandavam, mas eles eram obrigados, eles tinham que atender ao chamado de sua mamãe, a rainha. Mas aí acontece a ascensão de Hitler e ele causa a Segunda Guerra Mundial. E aí, meus queridos, o mundo mudou. Não tinha um tijolo em pé em Londres depois da Segunda Guerra. E assim, as colônias britânicas tiveram sua independência. Quase todas elas, inclusive a Índia, onde acontece a famosa partição da Índia entre Paquistão, Índia, Nepal, Sri Lanka, enfim. Com isso, o Império Britânico e os ingleses perdem a sua influência mundial, perdem esse controle que eles tinham, esse poder de botar um dedo aonde quiser. E assim, o poder do mundo ficaria nas mãos de Estados Unidos e União Soviética, que é quando começa a Guerra Fria. A história do Império Britânico acaba aqui. Ela continua, alguns vão dizer que ela continua até 1997 e tal, porque tinha outras colônias de fato. Mas império, aquela coisa de mandar e colocar o dedo onde quiser, acabou. E meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Avalie o vídeo se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu dislike, né? Dá o seu não gostei se você não gostou e por favor, comenta o que você tá achando, comenta aí se você gostou ou não e me dá uma sugestão, qual o próximo tema você quer ver aqui no canal. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até semana que vem.